água está sempre na mão. E pronto! Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Educadora! Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para conferir se você também tem direito a fazer o seu pedido de isenção, você precisa acessar o site enem.inep.gov.br entre os dias 2 e 11 de abril. Lembrando que, mesmo quem pedir a isenção agora, vai precisar fazer a inscrição do Enem depois. Ministério da Educação, Governo Federal. O Savenhago jogou os preços lá embaixo. Por menos! Carrinho cheio, hein? Com esses preços eu tenho mais é que aproveitar. E aí, e a promoção? É um sucesso! Compre por menos, é preço baixo pra valer. Tomate longa vida, quilo 3,95. Banana nanica, exportação, quilo 1,75. Maçã gala ou maracujá azedo, quilo 2,95. Melancia comum, quilo 1,19. Batata de primeira, quilo 1,35. Pagando com o cartão Savenhago, 1,28. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Por menos! No Savenhago é muito mais barato. Compre também pelo site. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora. Notícia. Nesta quarta-feira, dia 11 de abril, as vagas abertas no posto de atendimento ao trabalhador de Limeira são para cozinheiro industrial com experiência e ensino fundamental completo, vendedor externo com experiência e ensino médio completo, fonoaudiólogo com experiência, ensino superior completo em fonoaudiologia e habilitação na categoria B, vendedor lotérico com experiência e ensino médio completo, fresador com experiência e ensino médio completo e projetista com experiência, ensino médio completo e técnico em geodésia e cartografia. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, com carteiras de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora. Notícia. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11 horas e 55 minutinhos, 11h55, ponto final no A Voz do Povo, para estabelecer o colóquio com Caio Bortolã, que está chegando por aqui, um tanto quanto abatido ainda pela corintianite aguda, da qual foi acometido. Bom dia. Bom dia. Você está com uma voz de macho hoje, hein, Caio Bortolã? Ivan, eu sou macho, independente da minha voz estar mais grossa ou menos grossa. Meu Deus do céu. Você tem que ficar afirmando isso a todo momento? Tem necessidade? Você tem que ficar fazendo... Você tem necessidade de ficar afirmando isso a todo momento? Insinuações bobas, né? Para não dizer outra coisa. A todo momento. Para não dizer homofóbicas? Sei.
Você sabe que eu sempre brinquei dessas coisas, a minha vida inteira, na nossa geração, na minha geração, Era comum, não né? tinha problema em brincar com essas coisas, em falar dessas coisas, né? Hoje está tudo muito restrito. Eu entendo que a gente precisa tratar realmente dessas questões com mais seriedade, com mais critério, porque pessoas são mortas, às vezes, por conta da sua opinião, das suas diferenças, né? Da sua opção sexual. Das suas diferenças. As pessoas são mortas, eu entendo perfeitamente bem disso. Mas é que eu sou de uma geração em que a gente brincava com isso assim, sem esses ódios, né? A TV Globo, inclusive, fez um remake dos Trapalhões e anunciou que não haverá uma segunda temporada. Porque os Trapalhões baseavam as piadas em piadas com nordestinos, negros e homossexuais, né? E essa nova versão politicamente correta dos Trapalhões não deu certo, porque a piada que era contada pelo Renato Aragão, que fazia uma piada, por exemplo, com o Mussum, que era negro, hoje não pode ser contada da mesma forma. E quando ela é contada, hoje, fora do contexto, ela não tem nenhuma graça, né? Então o programa não agradou, por isso a TV Globo encerra a homenagem que fez aos Trapalhões com uma temporada apenas do programa. Porque a gente, em certos aspectos, a gente evoluiu como sociedade, né? Infelizmente, eu repito, na minha época, na minha geração, a gente brincava com isso sem ódio. Sem ódio. Ninguém saía nas ruas matando alguém porque fosse homossexual. Nada disso. A gente fazia até a piadinha, uma brincadeirinha e tal, mas ninguém saía matando ninguém, agredindo ninguém porque era homossexual, né? Como sociedade, nós acabamos evoluindo sobre certos aspectos. Esse é um desses, né? Ontem nós estreamos, às 20h, o programa Bastidores, com a Renata Reis e com a Nani Camargo, para falar da política local e também da política nacional, para falar só de política. Encerrou-se a primeira temporada do programa 2.1, estreou uma nova temporada do programa Bastidores com a Nani Camargo e a Renata Reis, que ontem entrevistaram um âncora da Rádio CBN, dos mais brilhantes profissionais da imprensa no Brasil, o Milton Jung, que criou o projeto Adote um Vereador, que veio inclusive à Câmara de Limeira palestrar, falar sobre esse projeto. E o Milton Jung, perguntado pela Nani Camargo sobre as redes sociais, ou pela Renata Reis, me desculpe aqui a imprecisão, dizia o seguinte: o problema não é da rede social, o problema é das pessoas. Claro. As pessoas é que utilizam mal a rede social. No entendimento dele, Milton Jung, com o qual eu concordo, falta maturidade às pessoas. Deram poder demais às pessoas através das redes sociais. E falta maturidade a elas para usar as redes sociais da maneira como elas devem ser usadas. Ele tem razão. O problema não é, evidentemente, as redes sociais, né? Aliás, nas redes sociais, por exemplo, Facebook, tá muita discussão agora o Facebook por conta daquele problema ocorrido nos Estados Unidos, no mundo todo, teve brasileiros também que tiveram seus dados, né, sequestrados aí por uma empresa para utilização na manipulação de campanhas eleitorais. Ontem, inclusive, o dono do Facebook, o criador do foi Facebook, ao Congresso, né? Mark Zuckerberg foi ao Congresso americano. Para pedir desculpa lá para os americanos, para nós não, né? De dados de mais de 80 milhões de pessoas. O Facebook é uma rede com quase 2 bilhões de usuários. E o Facebook está sendo muito usado para se discutir política da pior maneira possível, né? Da pior maneira possível. Está sendo utilizado para discutir política. O Facebook não é uma plataforma para isso. Não foi criado para isso. É uma rede social para as pessoas se buscarem, para as pessoas se conectarem, para as pessoas conversarem. As pessoas se encontrarem. Se aproximarem e estabelecer trocas das mais diversas necessidades, mas não para discutir política. Não foi criado para isso. E, de repente, virou um palanque político. O Facebook se abre hoje, o Facebook se dá uma corrida lá, meu Deus do céu, tem gente falando bobagem de todo tipo. Onde prospera a estupidez, a imbecilidade, né? Infelizmente. Tem gente fazendo as mais diversas comunicações sociais, fazendo aquilo para qual o Facebook foi criado, mas infelizmente tem gente desvirtuando as redes sociais. Então está certo o Milton Jung. Maduras ou não, Ivan, eu percebo que as pessoas estão raivosas. Mesmo que elas tenham razão
Eu falei isso aqui uma vez, você falou, não, as pessoas estão com sede de sangue. Eu falei aqui, na segunda-feira, eu conversei com... Aliás, ontem você fez uma publicação no Facebook aqui, eu estava fazendo com a Nani aqui, você fez mais uma vez a sua... Você dava para um bom ministro do STF. Você dava para um bom ministro do STF, porque você faz interpretação do jeito que bem entende, né? Suas interpretações são do jeito que você bem entende. Falei uma vez aqui, as pessoas estão com sede de sangue, estão com ódio de tudo isso que aconteceu aqui no Brasil e não estão raciocinando. Na segunda-feira eu disse, cara, isso aqui virou um hospício. Só uma observação aqui, o Fernando Neves está fazendo uma ironia sobre o que eu fiz na última segunda-feira, que foi tocar o hino nacional neste horário. Está fazendo ironia se eu não vou tocar hoje. Não. Fernando Neves, eu não vou tocar hoje. Por que hoje o hino nacional? Ele é palmeirense, ele deve estar com uma dor de cotovelo, daquelas difícil de tratar, mas eu não vou tocar o hino nacional hoje, porque eu não toco o hino nacional todos os dias. Como nas escolas de antigamente havia a execução do hino nacional e havia o hasteamento e o descerramento da bandeira nacional no começo e no fim das atividades, isso foi abolido. Eu não vou tocar o hino nacional todos os dias aqui, Fernando. Eu não venho a este microfone para brincar, mas eu quero ratificar o que eu disse. Uma torcida que não respeita o hino nacional brasileiro. E com isso, não respeita o pavilhão nacional, não merece o menor respeito. Uma torcida que não respeita o hino nacional não merece título algum. Continuo com a minha posição. Eu não preciso executar, melhor do que tocar, executar o hino nacional aqui todos os dias. Talvez até devesse executar o hino nacional todos os dias. Executar o hino à Limeira todos os dias. Mas nós não fazemos isso aqui, né? Nós devemos praticar o que nós sugerimos. Eu pratico o que eu sugiro aqui no microfone. Agora, continuo com a mesma opinião. É uma vergonha. Sou nacionalista sim, Fernando Neves. Não faça brincadeiras com o meu nome. Sou nacionalista sim. E repudio o que faz a torcida do Palmeiras. Isso deve ser punido. Isso deve ser punido. Porque é a única das torcidas brasileiras que não respeita o hino nacional. Podemos voltar para o tema, Ivan? Você estava falando sobre... Eu estava falando dessa coisa das pessoas estarem com muita raiva, com ódio mesmo, de tudo isso que aconteceu, todas essas denúncias aí, o que de certo modo é estranho, porque... você disse com relação ao que eu escrevi ontem no Facebook sobre você, né? O que você escreveu no Facebook ontem sobre mim... Você se aproveita da minha ausência. Você dava para um bom ministro do STF, né? Porque você interpreta as coisas à sua maneira, ao seu bel prazer, né? E a sua opinião é seletiva, você muda de acordo também com você interpreta com o seu bel prazer. Porque você falou... que você estava de molho. Como é que você escreveu? Estou aqui de molho, curtindo o colóquio com o Ivan e a Nani, o Ivan defendendo o Lula. Onde que você ouviu ontem eu defender o Lula? Fiquei... Você dá para um bom ministro do STF. De cama. Você interpreta ao seu bel prazer gravado. As circunstâncias. Isso tudo está gravado. Está gravado, põe no ar. E você abriu o seu programa, A Voz do Povo, dizendo, não, o correto, não vão mudar isso agora, porque... isso poderia ocasionar outros tipos de coisas. Mas o correto é que o cidadão só vá preso depois do transitado em julgado. Subliminarmente, você estava defendendo o Lula, como faz costumeiramente. Olha como você interpreta. Aí no colóquio, novamente você diz, o correto é a prisão só depois da última instância, só depois do transitado em julgado. Se isso não é defender o Lula, eu não sei. Isso não defender quem? Isso é defender o Lula na sua interpretação. Repito, você dá para um bom ministro do STF, né? Porque lá se interpreta as coisas ao bel prazer de cada um, ao momento de cada um, né? Não falei nada disso. Primeiro não foi no começo do programa, foi no meio do programa que uma ouvinte estava preocupada porque houve uma declaração de um general e ela mandou até um áudio aqui para eu ouvir. Escuta aí o que o general falou, né? Ela dizia, eu estou preocupada com o momento que o país está vivendo. E eu disse para ela, você tem toda a razão, você tem que ficar preocupada com o momento que o país está vivendo mesmo. O momento que nós estamos atravessando é delicadíssimo, né? E essas manifestações de generais para cá e para lá,
soam como uma ameaça para todos nós que somos democratas. Concordo. Que somos democratas, que queremos ver o país na linha, ainda no trilho da democracia. E entendemos que militar tem de Não é? ficar no quartel, né? Não é isso? Cumprindo as suas funções. Sim. A função discricionária do cargo, lugar de militar é no quartel. Sim. E no meu modo de entender, no meu modesto modo de entender, a interpretação, não é nem interpretação, o texto da lei não permite interpretação. O juiz interpreta um texto da lei quando o legislador, quando a lei dá margem para a interpretação. Mas quando o texto é claro, cristalino, transparente, não tem que o juiz interpretar nada, tem que seguir o texto da lei. Se a Constituição diz que a prisão só deve ser efetuada após transitado em julgado, assim deve ser. Assim deve ser. O resto é interpretação. Agora, no momento que nós estamos atravessando, e foi isso que eu falei ontem, não permitia essa interpretação que o senhor deu, o que eu falei ontem foi o seguinte: o momento que nós estamos atravessando é delicado. Nem deveriam colocar isso para ser votado agora, as ADCs. Nem deveriam colocar, porque vai que as ADCs seguem o texto da lei, no rigor do que está escrito na Constituição, vão interpretar como sendo dar um benefício para o Lula. Então deixa o Lula na cadeia. Deixa o Lula na cadeia. Vamos votar isso mais para frente. Deixa o Lula mais tempo lá. O seguinte, o Ivan não quer que isso fique claro pelo enviesamento que ele tem à esquerda, pelas defesas não interpreta, cara. acaloradas que ele faz. Não é? Ele se auto... Aí tem gente que está dizendo aqui que você dava para o Gilmar Mendes. Aí, ó. Quem é que está dizendo? Tem um ouvinte aqui dizendo que você dava pro Gilmar Mendes. O Dionísio. O Dionísio. Tá dizendo, o Caio servia para ser o segundo Gilmar Mendes aí. O Dionísio com seu abalizado conhecimento. Obrigado, Dionísio, pela sua observação. Não interprete. Mas eu ia dizendo, se o senhor me deixar terminar de falar, eu já estou com a voz ruim. Não o senhor não me deixa terminar de falar, o senhor faz uma defesa acalorada da esquerda, o senhor faz uma defesa acalorada do Lula, ainda quando faz isso de maneira subliminar. Não lhe preocupa, hoje, por exemplo, serão julgados 2 habeas corpus em Brasília. 2 HCs. De quem? De Paulo Maluf. Quem mais? E Palocci. E Antônio Palocci. Por que o senhor não fez defesa à Constituição quando eles foram presos? Por que o senhor não pediu para que os ministros observassem a Constituição e o soltassem? Porque isso não estava em discussão na época. Isso não estava em discussão na época. Isso deveria estar em discussão. Essas ADCs já deveriam ter passado lá pelo STF. Você sabe que não passaram porque fizeram manobras para não passar. Não, na vossa opinião, deveriam ter passado. E na opinião abalizada do Dionísio, deveriam ter passado. Qual manobras? Manobras? Qual manobra? Por que o Celso de Mello falou para presidente? Por que o Celso de Mello, me explique aos nossos ouvintes, por que é que o Celso de Mello disse para presidente do tribunal: se arrependimento matasse, eu estaria morto? Porque ele combinou uma coisa com ela que ela não cumpriu. Isso não é uma manobra? Isso é uma manobra. E, aliás, repito agora o que eu falei ontem. Ótimo, que bom que foi assim. Porque se aprova essa ADC, essas ADCs são julgadas agora, passam pelo crivo dos ministros. E eles interpretam a Constituição, ou melhor, seguem a Constituição, eles vão ter que determinar que prisão só depois de transitado em julgado. E aí vão interpretar, como o senhor interpreta, vão interpretar que essa decisão foi para beneficiar o Lula. Foi para beneficiar o Lula. E aí os militares dão um golpe, porque acham que foi para beneficiar o Lula. Isso é conversa mole da esquerda. Existe um entendimento jurisprudencial que garante a prisão depois de segunda instância. Existe uma decisão. Próprio STF existe uma decisão de 2016, num HC. Uma decisão que está permitindo interpretações erradas. É por isso que o Celso de Mello falou: nós precisamos colocar isso para ser definido. Não pode ficar desse jeito que está aí. O Lula, os seus advogados milionários, os ministros que estão alinhados ao Lula. Você tem uma preocupação com o Lula. Aliás, pelo amor de Deus. Eu quero dizer ao Dionísio que me ofende muito essa comparação com Gilmar Mendes, Dionísio, que você perdeu toda a consideração que eu tinha por você, com esse tipo de afirmação. Eu não vou mais aceitar esse tipo de afirmação estúpida, de gente que não sabe o que diz. Como é que o sujeito me compara a Gilmar Mendes?
Rapaz, nós estamos aqui fazendo... Que direito? Nós estamos aqui... Que direito lhe é conferido de me comparar a Gilmar Mendes? Caio Bortolã, eu acho que de me comparar a Gilmar Mendes? Eu acho que você está extrapolando. Não, não estou extrapolando. Está extrapolando. Não estou extrapolando. Quem está extrapolando... Quem está extrapolando é o senhor que faz brincadeiras sem o menor sentido. Mas como que você faz brincadeira? Como que você faz brincadeira no Facebook? Quem está extrapolando é um ouvinte que me compara a Gilmar Mendes. Como que você faz brincadeira no Facebook dizendo que eu estava aqui fazendo defesa do Lula? Eu fiz uma afirmação, então você está errado mesmo. Então você está interpretando igual os ministros. Gilmar Mendes, Lewandowski, Barroso, todos eles. Você está interpretando, então. Não me compare com Gilmar Mendes. Porque você não pode falar que eu estava fazendo defesa do Lula aqui ontem. Você não pode falar. Não me compare com Celso de Mello, que são homens a serviço do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, do Supremo. E ainda tem os seus Caio Minions para te ajudar lá. Gilmar Mendes solta bandidos. Vem soltando bandidos. Não só nesse caso, em que tentou livrar a cara do Lula. Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Lewandowski, Dias Toffoli são juízes a serviço do PT. Lamentavelmente. São juízes que votam contra o Brasil. É por isso que o seu Marco Aurélio Mello está exaurido, desesperado para colocar em votação as ADCs. É para tentar soltar o Lula. Não há nenhuma outra explicação que não essa. Quer dizer que você entra no Facebook, fala que eu estou defendendo o Lula, e seguido dos seus Caio Minions vão lá te aplaudir. É isso mesmo, é verdade, o Ivan está defendendo o Lula, seus Caio Minions lá. Isso pode. O Dionísio falar que você parece com o Gilmar Mendes, não pode. Não pode. Então não pode. Então tá bom, esculhamba o Ivan. Não pode esculhambar o Ivan. Esculhamba o Ivan. Pode. O Ivan tá aqui para ser esculhambado. Segundo o Caio e os Caio Minions. Os radicais de direita. Há uma questão muito clara, né? E a gente percebe que o esquerdista fala de discurso de ódio, mas quem pratica o ódio é o da esquerda. É o povo da esquerda, né? O esquerdista fala de discurso de ódio. Quem faz ataques. Que o Ivan repete. Quem faz ataques. O Ivan repete. Os de direita que fazem ataque aos de esquerda não fazem discurso de ódio. O Ivan repete esse tipo de coisa, feito papagaio, porque ele bebe desta água. Ele bebe desta fonte. Ele bebe da fonte dos esquerdistas. Então, quando o Ivan fala de discurso de ódio, quando o esquerdista fala de discurso de ódio, ele passa por cima do fato de que esquerdistas é que foram ao prédio da ministra Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, e picharam o prédio. Esse tipo de notícia o Ivan não dá. Que esquerdistas, lulistas, petistas foram ao prédio da ministra Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, e picharam o prédio. Quando o esquerdismo adora usar, é retórica, é técnica de comunicação. O esquerdista adora usar discurso de ódio, mas não explica o que fizeram com aquele pobre coitado que foi se manifestar na frente do Instituto Lula e que foi empurrado contra um ônibus. Um brasileiro, cidadão de bem, que vive num país democrático, foi se manifestar contra o Lula e que foi empurrado, agredido e empurrado por um lulista contra um ônibus. Lamento profundamente que esse rapaz tenha sido empurrado e tenha se machucado de maneira grave como ele se machucou. É profundamente lamentável que as coisas tenham chegado a esse ponto no nosso Brasil. O senhor não deu uma linha sobre isso. E que essa pessoa tenha se machucado. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Caio Bortolã. Esse cara é uma besta. É a mesma coisa. Gravemente ferido. No domingo, o Corinthians comemorando a festa do título e fosse um palmeirense lá na sede do Gaviões de Fiel lá na porta falar: "Ô, seus ladrões", é a mesma coisa. Mas houve um fato parecido aqui em Americana. Houve um fato parecido em Americana. Isso é uma loucura, uma estupidez. Quando corintianos provocaram palmeirenses e apanharam. Em Americana. Uma estupidez. Esse final de semana. É uma estupidez. Como é que você vai com a camisa do Palmeiras, na sede do Corinthians, chamar os caras de ladrão? Ô, vocês roubaram o título. Quem criou essa expressão, discurso de ódio, foi a esquerda. Quem usa essa expressão, discurso de ódio, é a esquerda. É a esquerda que quer dividir o Brasil. Desculpe.
É a desculpe, esquerda que quer dividir o Brasil. Quando o Lula estava, de uma incoerência abissal. Quando o Lula estava para ser preso, de uma incoerência quando o Lula estava abissal. para ser preso, estavam lá 1000 manifestantes, mil manifestantes na porta do sindicato. Abissal. 1000 manifestantes, sabe-se lá se pagos ou não, 1000 manifestantes, enquanto os outros 200 milhões de brasileiros comemoravam a prisão do Lula. Acabou de falar que as redes sociais estão sendo usadas para o discurso do ódio, por gente estúpida, por gente ignorante, para incentivar o ódio, para incentivar a agressão, para incentivar a violência, e você faz o mesmo. Eu disse que pessoas raivosas vão ao Facebook. Pessoas raivosas. E eu me manifesto. E quando você vai no Facebook dizer que eu estou defendendo o Lula, e eu não estava defendendo o Lula, e os seus caiominions que seguem... Ninguém vai fazer nenhuma afirmação. Isso não é violência, isso não é discurso como fez o senhor Dionísio, sem ter base. O senhor Dionísio me comparou a Gilmar Mendes. Eu não aceito. Ué, isso pode ser elogioso em algum momento. Você aceita ser comparado a Hitler? Pode me comparar, qual é o problema? Não, no meu caso sei não que eu podem não sou. comparar. Eu sei que eu não pode me comparar, não tem problema No meu nenhum. caso não podem Não tem comparar. problema nenhum. Você sabe que uma vez um cara falou um negócio que eu acho maravilhoso. Uma vez disseram assim, você se preocupa com a sua reputação? Você está errado. Você não devia se preocupar com a sua reputação. A sua reputação é o que os outros pensam de você. O que é a sua reputação, se não isso? O que as outras pessoas pensam de você? O que importa não é a sua reputação, importa o que você é. Então, se alguém quiser me chamar de Hitler, e você fica falando que eu estava defendendo o Lula, que eu sou defensor do Lula, eu não me incomodo muito com essas coisas, porque eu sei o que eu sou. Não é você que diz o que eu sou. O que você pensa, o que você diz, não me incomoda. Se você não vestisse a carapuça como vestiu, você não ofenderia as pessoas que concordam comigo. Isso é típico da esquerda. Por quê que ofendi as pessoas que concordam com você? Você compara as pessoas que concordam comigo aos defensores do Bolsonaro. Os caiominions. Foi quando eu falei dos caiominions. Olha a falta de respeito. Porque os caiominions... Falta de respeito com a sua audiência. Os caiominions repetem o que você Essas fala. pessoas te ouvem também. Quem repete o que você fala não é caiominion? Não é caiominion. É caiominion. Quem repete o que eu falo são pessoas que concordam com quase tudo que eu falo. Ninguém tem que ficar repetindo o o que você fala. As pessoas têm que pensar com a sua própria cabeça. Eu sempre falo aqui. Ninguém tem que pensar do jeito que eu penso, nem que pensar do jeito que você pensa, nem que pensar do jeito que o Milton Jung pensa, ou do jeito que qualquer outro aí, apresentador de televisão, de rádio, que ele pensa. Você tem que pensar com a sua própria cabeça, recolher informações, ouvir, recolher as informações, analisar as informações e pensar pela sua própria cabeça. Quando você fala que eu vim aqui para defender o Lula ontem, e eu não vim para defender o Lula, eu vim ontem aqui para defender os direitos, as liberdades civis. Coisa que o senhor não fazia até a prisão do Lula. Na sua opinião. Coisa que o senhor não fazia se nós formos buscar num arquivo histórico seu dos últimos anos. O senhor não deu um pio para falar da prisão do Maluf sem que ele tivesse sido julgado em grau superior. Cara, eu não comparo uma coisa com a outra. O senhor não falou um A da prisão do Palocci. Uma coisa com a outra. E agora o senhor diz que temos que garantir... Não compara uma coisa com a outra. Preservar as garantias constitucionais. O Maluf foi preso depois de 50 anos de condenado. E você faz uma baita confusão. Você faz uma baita confusão com prisão após transitar o senhor fala julgado. Tanto do Mensalão Mineiro e está marcado para o dia 24 de abril agora. Está marcado para o dia 24 de abril. Eu falo de dados, Ivan. Eu tenho números. E números justificam. Tá certo, Caio. Tá certo. Números justificam. Você é uma opinião. Você tem opinião abalizada e eu sou esquerdista. É verdade. Você tem razão. São irrefutáveis. Eu vou concordar com você. O Brasil perde anualmente 200 bilhões de reais com a corrupção. Anualmente. O Brasil perde 200 bilhões de reais com a corrupção. A Operação Lava Jato já conseguiu encontrar em propinas, desvios, coisas do gênero, 60 bilhões de reais. A Operação Lava Jato já recuperou para o Brasil mais de 2 bilhões de reais. A Operação Lava Jato, dos 35 partidos brasileiros, diferentemente do que diz o petista, o esquerdista, 28 partidos brasileiros estão implicados na Lava Jato. Dos 35, 28 estão.
que dizem que a Lava Jato... Eu tossi. Eu não vou conseguir continuar daqui, por favor. Tussa à vontade. Tussa à vontade, Caio. Tem água ali, sirva-se. Tome uma água para você fazer com que a sua garganta... Isso. Pronto. Faz uma massagem na sua garganta. Então, dos 35 partidos que há no Brasil, 28 estão implicados na Lava Jato. Só 7 não estão. Há políticos presos de todas as siglas. Sim. Inclusive o Maluf é do PP. Hoje vai ser julgado o habeas corpus do Maluf. Segundo informação da imprensa, está com câncer e deu metástase, inclusive. Isso quer dizer que, pela avançada idade, o Maluf talvez não consiga sobreviver, caso de fato tenha o câncer que foi divulgado e caso de fato tenha havido a metástase, infelizmente, com mais de 80 anos e passando pelo que está passando, dificilmente conseguirá. Eu digo infelizmente porque eu estou considerando o ser humano, tá? Não estou considerando o político. Não conseguirá sobreviver. Ele é do PP, está preso. Outros tantos políticos de outras tantas siglas também foram presos, alguns já foram soltos. E, mais do que isso, até banqueiro foi preso nessa operação. Executivos, diretores, donos de grandes empreiteiras. Isso justifica a minha revolta. Isso justifica o meu clamor por justiça. O senhor fala tanto do mensalão mineiro. Sabe o que vai acontecer no dia 24 de abril? Não. O senhor Eduardo Azeredo, que já foi condenado a 20 anos de cadeia, vai ser julgado em segunda instância. Do mensalão mineiro. O Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos de cadeia? Foi. O senhor não sabia disso? E não foi preso ainda por quê? Porque não foi julgado em segunda instância. Oh, meu Deus do céu. Puxa vida, faz quantos anos? Faz 20 anos. Então, veja que o problema não é segunda instância, Caio Bortolã. Ele será julgado no dia 24 de abril. Veja que o problema não é segunda instância, Caio Bortolã. O mensalão mineiro, o Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais, será julgado no dia 24 de abril e muito provavelmente terá a sua condenação mantida. E com isso irá para a cadeia, mas em segunda instância. O que o senhor me diz sobre isso? O problema não é segunda instância. Se ele for condenado na segunda instância, solta também? O que eu digo para você, eu vou dizer para você o seguinte: lá na época da ditadura militar, anos 80 e qualquer coisa, houve uma denúncia na justiça, um caso foi levado para a justiça, a TV Paulista, os donos da TV Paulista. Um ouvinte pedindo para eu citar os 28 partidos da Lava Jato, o nome dela é Maria Emília Avelino Alvarenga. Dos 35 que há no Brasil, esse número absurdo de partidos, Maria Emília, 28 estão implicados na Lava Jato. 35? O Brasil tem 35 partidos. Acho que você está falando metade. O Brasil tem 35 partidos. Acho que você está falando a metade. E agora, por exemplo, o PEN, que era PEN, vai virar Patriotas. Surgiram novos partidos, novas denominações. Partidos antigos, o PMDB, agora é MDB. Agora, eu não saberia dizer de cabeça 28 partidos envolvidos na Lava Jato. Mas 28 partidos estão envolvidos. Não é só o PT, não. Desculpa, Ivan, pode prosseguir. Não, tá bom. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Tá bom. O que mais a gente pode falar? A gente pode falar do secretário da Mobilidade Urbana que se negou a atender a nossa reportagem, né? Você já tocou nesse assunto? Você sabe, o Fedato falou, ali quando ele estava relatando o noticiário do problema dos passes, ele falou isso. Eu me lembro que eu ouvi muito bem ele dizer, eu tentei falar com o secretário de Mobilidade Urbana para algumas informações que não estavam muito claras, ele tentou buscar alguma informação com o secretário de Mobilidade Urbana, para entender uma divergência de informação ali. E, segundo o Fedato falou, o secretário de Mobilidade Urbana teria se recusado a para a educadora eu não falo. A falar com ele, a dar informações a ele. Eu me lembro de ter ouvido ele falar isso, até no momento assim, me veio alguma coisa para eu comentar aquilo, mas o que a gente podia esperar do secretário de Mobilidade Urbana? Que outra coisa eu poderia esperar do secretário de Mobilidade Urbana? Aquele que no nosso microfone, na última vez que ele falou comigo, na única vez que ele falou comigo aqui na Educadora, deu uma entrevista para a Educadora, que foi naquele caso
do radar do Parque Novo Mundo, lá da rua Fausto, da rua Luiz Pântano, o radar da rua Luiz Pântano, Isso. no Parque Novo Mundo, na única vez que ele falou comigo, ele disse que ninguém põe a mão no radar. Não, ninguém põe. A empresa vem aí, o Inmetro, o INPE, sei lá quem, vem aqui, faz checa o aparelho aqui, tal e coisa, e ninguém põe a mão. Ele disse isso. E no dia seguinte, um monte de gente trepado lá no radar. Então, um secretário que fala uma coisa pra gente e na verdade faz outra. É um secretário confuso na hora de se explicar. Eu não vi... Eu achei melhor não falar nada, porque eu não estou esperando nada, viu, Caio Bortolão? Eu não esperava nada diferente do que essa postura que ele demonstrou aí pro Fedato. Não esclarecer, aliás, não esclareceu uma situação que está dúbia desde o começo para muita gente, mas para mim está muito clara. Eu tenho aí a mensagem da Secretaria Estadual da Educação dizendo textualmente: estamos cobrando insistentemente a Prefeitura de Limeira e a empresa de transporte coletivo para fornecer a documentação e não forneceram a documentação, e está faltando a declaração de inexigibilidade, que é um documento mequetrefe, porcaria, fácil de fazer, e eles não forneceram. Que gerou um novo protesto hoje dos estudantes, né? Que nós acompanhamos pela manhã. Então, o secretário de Mobilidade de Limeira, o senhor Rodrigo Oliveira, adotou uma postura com o nosso repórter, João Vitor Fedato, que é a postura que ele tem demonstrado durante o período que ele está lá na prefeitura. Aliás, a postura do secretário é a mesma postura do prefeito, por exemplo, que recorreu ao arbítrio na segunda-feira. Recorreu ao arbítrio diante das manifestações, de movimentos populares. Não importa quem está na liderança. Quem está na liderança eu não considero, ou eu não respeito, ou eu não sei o que, não sei o que lá. Mas ali são pessoas que estão precisando de moradia. São limeirenses, famílias que precisam de uma moradia e que não têm, sem o poder público, não tem condição de alcançar essa moradia. O mercado não vai atendê-las. O mercado não as atende. E vive uma situação de miséria, né? Que não tem. O mercado não atende essas famílias. O loteamento que vai ser lançado pelo Ceará, eu sei que para famílias pobres, mas são famílias que têm alguma reserva, né? Nesse caso do Roberto Dias, são famílias que não têm reserva nenhuma, né? Mas, Ivan, só contextualizando, você tem dado espaço aos estudantes, até porque nós fazemos aqui jornalismo de serviço. E os estudantes foram se manifestar na Prefeitura de Limeira. E nós fomos ouvir a outra parte. E o nosso repórter teria de ouvir o secretário da Mobilidade Urbana. E ele se negou, uma vez mais, a falar conosco. Ivan, vou ter que tossir mais um pouquinho. Segura aí, por favor. Tussa. Ao mesmo tempo eu tô teclando aqui no computador. Você sabe o que acontece? Nós temos imagem. A Rádio Educadora é uma rádio com imagem, né? Aqui nós temos câmeras diante de nós. Quem está conectado conosco pela internet tem as imagens aqui do estúdio, me vê aqui apresentando o programa, enquanto o Fedato está lá na rua fazendo as reportagens. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas me veem aqui de cabeça baixa. Eu estou aqui nós estamos em muitas com a cabeça baixada. No Facebook, no YouTube, educadora.tv, no portal educadora.am. Baixe o aplicativo da Educadora que você nos ouve e vê. Vê, inclusive, as imagens do protesto de hoje de manhã. E me vê aqui apresentando os programas de cabeça baixa, abaixada, que é com a cabeça baixada. Por que eu fico aqui com a cabeça baixada? Porque eu estou teclando no computador, gente. Eu estou apresentando o programa e, ao mesmo tempo, eu estou conversando com os nossos ouvintes. Agora há pouco, estou conversando com um amigo ouvinte que apresentou aqui uma reclamação. Ele nos trouxe uma reclamação, um problema que ele está trazendo aqui da cidade, uma reclamação que ele gostaria que a gente tratasse desse assunto aqui nos nossos programas, e nós vamos tratar desse assunto. E eu estou respondendo a ele que eu recebi a reclamação dele, que já anotei, e que a gente vai falar com ele, a gente vai dar um retorno a ele, a gente vai ver esse caso que ele está trazendo para nós. Então, muitas vezes as pessoas me veem aqui de cabeça baixa, pode estranhar, mas que esse cara apresenta o programa de cabeça baixa? Não, é que eu estou aqui aproveitando o momento que o Caio está falando, ou que o Fedato está falando, para trocar informações interagindo com a nossa audiência. Exatamente. Né? Porque eu faço questão. Olha, eu já falei várias vezes isso aqui, vou repetir. Às vezes pode ser que deixe escapar e eu não dou conta de tanta gente que fala com a gente nas plataformas, né? Às vezes eu posso deixar de escapar, mas eu faço questão, se possível, de responder um a um, não deixar ninguém sem resposta. Faço questão de fazer isso.
às vezes escapa, às vezes não dou conta de tudo dentro de um programa, mas faço questão e quando eu posso, respondo a todo mundo, nem que seja um bom dia, uma boa tarde, ou como eu estou respondendo para o nosso amigo ouvinte aqui, que a reclamação que ele está trazendo para nós vamos cuidar disso. Então, o Edmar Souza, Ivan, diz que o Brasil tem 35 partidos e 73 em processo de formação. Isso, Muito por isso que eu obrigado, falei metade. Edmar. Por isso que eu falei metade para você. Quando você falou 35, eu falei, não, você deve estar enganado, deve ser a metade, porque é isso daí. Então, são 73 em processo de formação. Obrigado, Edmar, pela informação. Mas voltando ao caso, então, os estudantes foram protestar, nós demos cobertura ao protesto e tentamos falar com o secretário da Mobilidade Urbana, que deu o seguinte recado ao João Vitor Fedato: para a educadora eu não falo. Lamentável. Ele falou desse jeito? Para a educadora eu não falo. Ele falou desse jeito? Primeiro, porque o João Vitor Fedato é repórter. Repórter reporta. Repórter pergunta. Repórter dificilmente opina. No texto do repórter, no texto jornalístico, aliás, não tem adjetivo. No texto do repórter, não tem adjetivo. Ele acompanha o fato. Em segundo lugar, Ivan, porque eu fiz uma promessa, Ivan, de não mais citar o Rodrigo Oliveira aqui. Por questões familiares. Ou promessa difícil de cumprir, né? O Rodrigo Oliveira, ele não nos ajuda. Evidentemente que qualquer referência ao Rodrigo Oliveira não tem nada relacionado à vida pessoal do Rodrigo Oliveira. Qualquer referência ao Rodrigo Oliveira é apenas uma referência à atuação do secretário. E como secretário, ele vai muito mal. Como o governo do Mário Botion vai muito mal. O liderado, no caso, Rodrigo Oliveira, reflete a letargia do líder, Mário Botion, que é um mau prefeito. Prefeito que demonstra, né? O prefeito que nós conhecemos hoje, diferentemente da figura que ele quis vender enquanto pré-candidato, e olha que foi pré-candidato durante 4 anos, é diferente. É uma figura diferente daquela. É um prefeito letárgico, é um prefeito ruim, é um prefeito sem nenhuma sensibilidade, que prometia ouvir as pessoas e escutar as pessoas, e que não ouve nem escuta, Ivan. Nós vamos mostrar daqui a pouco, Ivan, minha gente, no Educador a Meio-Dia, um vídeo do prefeito fazendo promessa. Ivan, eu preciso ser honesto. Eu achava que era mentira do Roberto Dias. Eu imaginei que esse vídeo não existisse. E o vídeo existe. E no vídeo o Mário Botion faz promessa para o Sem Terra. Daqui a 6 meses, vou fazer isso, mais aquilo. Dali a 6 meses, Ivan, sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Uhum. O prefeito não cumpriu a promessa que fez. Bateu no peito. Esse governo é diferente. Esse governo é diferente dos demais, sim. Para bem da verdade... Esse governo é muito pior que os demais. Para bem da verdade, ele não fez nada diferente do que outros governos fizeram. Outros governos fizeram a mesma coisa. Nenhum prefeito que me lembre foi à Câmara... que o município tem e que podem ser disponibilizados, não necessariamente para fazer lotes, porque as áreas são pequenas e poucas, mas transformá-las em outras áreas. São áreas que têm um valor agregado importante e que delas nós podemos fazer áreas maiores, como o município... Porque, claro, ninguém gosta de invasão, ninguém acha bonito, ninguém acha legal a invasão. Mas vamos fazer uma comparação, disso. Um trabalhador, um grupo de trabalhadores trabalha lá numa empresa. Eles estão na época de negociação do contrato coletivo de trabalho, do reajuste salarial. Passado período de um ano, se negocia o reajuste salarial. Os trabalhadores procuram os diretores da empresa e propõem, olha, vamos sentar para discutir a questão salarial? Os diretores da empresa dizem, não vamos discutir, é só a correção da inflação e pronto, acabou, não tem reajuste nenhum. Nós não vamos sentar para discutir nada, é só isso e pronto, acabou. Os trabalhadores insistem, negociam, tentam negociar, tentam trazer os caras para a mesa de negociação, eles não vão. O que resta ao trabalhador?
Protestar. A greve. Greve. É um direito constitucional. Ah, mas, Ivan, invasão de terra, seja pública, seja particular, não é direito constitucional. É verdade, não é direito constitucional. Mas é um recurso dentro das democracias que você pode utilizar contra governantes, né, como forma de pressão. E como nós vivemos num país... Eu não diria contra governantes, mas é uma maneira de chamar a atenção, prefeito. Sim, olha pra também gente aqui, chamar a atenção da população e botar, também não concordo e botar com as pressão em cima do governante. Ora, mas isso não é constitucional e eles fazem isso? Qual é o remédio para isso? Olha, o remédio para isso é a lei. Ivan, mas não o é remédio para isso é a lei. Você procura a justiça, a justiça manda fazer como é que chama? Eu ia falar de desapropriação, não é, o processo está errado. Como é que é? A reintegração. A justiça determina a reintegração de posse. Não é só um processo absolutamente normal. Não é só essa confusão que apresentaram algumas áreas já definidas, o número de lotes definidos, e aí para fazer a programação e o encaminhamento dos lotes urbanizados. Secretário da Saúde, que o prefeito Era não isso? consegue. Sim. É a realidade nossa, então é o Já teve compromisso um do secretário governo. da Saúde que durou 20 dias, teve outro que ele foi buscar no governo, Silvio Félix, e se mandou, Então. aliás, os dois se mandaram e ele não consegue colocar ninguém no lugar. Mas na área habitacional, que é uma área sensível, você está falando da saúde, a saúde é uma área sensível de qualquer governo, porque mexe com uma enorme parcela da população. De gente muito pobre. E principalmente de gente simples, humilde, das pessoas mais simples e humildes, né? Mexe com a população toda, mas principalmente com as pessoas mais Então, é o compromisso do governo, do prefeito Mário Mourão, que nos próximos 6 meses apresentarmos algumas áreas já definidas. Que era obra do PT e hoje, só para citar o asfalto... Entregou daquele jeito. Daquele jeito, né? Daquele jeito o que ele asfalto entregou. esfarela. Foi essa a única ação do Mário Botion em 16 meses de governo. Fazendo Que mais campanha que ele política fez? com o Fazendo Temer. campanha e sendo vaiado. Com o Temer e o governador. E tomando vaia. Tomando vaia do público. Tomando vaia. Aí essa é a questão, Mário Botion, na questão habitacional. Essa outra questão do Roberto Dias, ele tem de resolver. Foi um problema que ele criou. Como foi um problema que ele criou? Ele subiu no caminhão e disse que resolveria. Se ele fosse bom político, se ele fosse bom de estratégia e bom de planejamento, ele saberia que jamais poderia prometer o que prometeu para os sem casa. Ele teria de ter usado um outro tipo de discurso. Agora, no governo do Paulo Radich não teve invasão de terra. No governo do Mário Botion, periga irmos para a terceira invasão de terra e esse governo não tem 1 ano e meio. Ele não resolveu a questão do horto, não tem habilidade para resolver, e houve 2 invasões lá. E pelo que ele fez com o Roberto Dias, ao invés de chamar as pessoas para o diálogo, Ivan, sabe o que ele fez? Chamou para briga. Eu não perguntei aqui na entrevista que nós fizemos com ele aqui, eu não perguntei para ele onde é que ele se coloca no espectro ideológico nacional. Ele fez na campanha dele, ele fez propostas à direita, fez propostas à esquerda, propostas de direita, propostas de esquerda. Onde é que você se enquadra, Botion? À direita, à esquerda? Onde é que é o seu... Ele fala, eu não sei. É verdade. Ele não sabe. O Mário Botion está no meio da... É aquele candidato que se projetou na política e que ganhou muito voto dizendo assim para o povo, olha, vote em mim porque eu não sou político. E esse é um grande erro. Para ocupar aquele cargo, o sujeito tem que ser político. Tem que ter sensibilidade política e, acima de tudo, sensibilidade social. Ele não tem nenhuma. Mas os políticos normalmente têm, aqueles que ganham uma eleição, como o Mário ganhou, um período de lua de mel com a cidade, né? Ele ganhou a eleição no primeiro turno, teve um período de lua de mel e o jogo virou. Assim como virou para o João Dória lá em São Paulo. E olha que o João Dória é um especialista em comunicação e marketing. Hoje em São Paulo aconteceu um protesto pela manhã, criaram uma personagem, o Dorinóquio. Você sabe o que é o Dorinóquio, Ivan? Dorinóquio. Dorinóquio é uma fusão do Dória, agora candidato ao governo de São Paulo, com Pinóquio. Dorinóquio, ou Dorinóquio.
Ou seja, aquele que promete e não cumpre. É um bonequinho com o cabelo bem arrumadinho, com a roupa bem alinhada, Dorinóquio, a mistura de João Dória com Pinóquio. Aqui em Limeira não aconteceu isso, mas é protesto de servidor público, é protesto de estudante. Porque a gente vai esquecendo, né, Ivan, que o Mário Botion também cortou passe para deficiente. Foi. Cortou o acesso. Mãe de deficiente. Cortou o acesso de deficientes à gratuidade do transporte coletivo. Não cortou, seria errôneo essa expressão. Não é correto a gente dizer que ele cortou. Ele restringiu. Ele diminuiu. Ele cortou pela metade o número de farmácias populares. Isso é fato, né? Isso é o que o prefeito tem feito. Perguntado, prefeito, e o povo da zona rural? Esse povo já anda bastante, anda mais um pouquinho que o problema está resolvido. Prometeu diminuir o número de comissionados e aumentou. Aumentou o número de funcionários com gratificação. Prometeu informatizar a saúde e não informatizou e não tem secretário da saúde. Limeira padece pela falta de um secretário da saúde. E com relação ao secretário da Mobilidade Urbana, Rodrigo, você tem de entender que é um funcionário público. Eu não estou me referindo à sua vida pessoal, ao seu patrimônio pessoal, não é? Que é um patrimônio muito grande, construído pelo seu pai, querido Jair Oliveira, de saudosa memória. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo à sua função, a função que você ocupa hoje, de agente público. Funcionário público recebe salário pago pelos impostos, tem a obrigação de atender a imprensa. Sobretudo, um repórter educado e cortês como o João Vitor Fedato, que lhe dava, nós praticamos aqui o bom jornalismo, a oportunidade de dar a sua versão sobre Mas o Rodrigo Oliveira não me engana. A mim, ele não engana. Essa fala dele, eu não vou falar com a educadora, não é porque ele tem ódio da educadora. Não é porque a educadora critica o governo do qual ele faz parte pelas mazelas do governo do qual ele faz parte. A mim ele não engana. Não é por causa disso. Não é uma represália à educadora. O senhor Rodrigo Oliveira não falou com o repórter João Vitor Fedato hoje pela manhã, não deu resposta a ele sobre esse problema simples, uma questão tão simples essa que é o fornecimento de passes aos estudantes da rede estadual de ensino. Ele não falou com o repórter João Vitor Fedato porque ele não tem como explicar o porquê de a prefeitura de não ter entregue um documento mequetrefe, que era só dar um salvar como para entregar esse documento para a Secretaria Estadual de Educação. Da mesma maneira que não consegue explicar o radar chamado do declaração de inexigibilidade. Da mesma maneira que não consegue explicar a intervenção no transporte coletivo. É por isso, essa máscara que ele usa, a educadora nos critica, a educadora nos massacra, a educadora bate na gente todo dia. Então eu não vou falar com uma emissora que só nos maltrata, que não nos faz carinho, não baba ovo em cima da gente. Não é, a máscara tem que ser tirada. A mim ele não engana. Ele não falou porque ele não tinha como explicar. Que explicação que ele ia dar para o João Vitor Fedato? Fala para mim. Ele ia falar o quê? A gente não entregou porque a gente é incompetente. Ele ia falar isso? Não. Aliás, no episódio do radar ele sumiu, né? Sim. Sumiu. Sim. Sumiu. No episódio da intervenção ele sumiu, né? Sim. Sumiu. É engraçado que um secretário com ares de supersecretário, como tem o Rodrigo Oliveira, suma quando o calo aperta. O secretário Rodrigo Oliveira, quando a questão é delicada. O secretário Rodrigo Oliveira, dia desses, induziu a imprensa limeirense a erro. Ele induziu a imprensa limeirense a erro. Ele saiu aí falando nos jornais, ele saiu aí falando para a imprensa que ia começar aqui em Limeira a multa de bicicletas e pedestres. Ele saiu aí falando. O secretário de Rodrigo Oliveira pagou o maior mico da história que eu já vi nos últimos tempos, nos governos de Limeira. Ele pagou o maior mico, que foi a publicação da página no Facebook dos agentes de trânsito de Limeira, que escreveram lá. O secretário não sabia que o decreto tinha sido revogado. O secretário falou isso para a imprensa sem saber que o decreto havia sido revogado há um mês. Olha que mico que ele pagou. Na página dos agentes de trânsito de Limeira, os caras publicaram isso.
Não é verdade que vai acontecer multa de bicicleta e multa pedestre aqui na cidade de Limeira. O secretário falou isso sem saber que já havia sido revogado. O cara não sabe o que está fazendo lá. Induziu a imprensa a erro. Os jornais publicaram a notícia. Agora vai multar pedestre, agora vai multar ciclista em Limeira. E era mentira. E quem forneceu a notícia mentirosa? O secretário que não sabia do que estava falando, Caio. E é tão simples, né? Quando você me pergunta alguma coisa que eu não sei responder, eu digo a você, não sei responder. Não tenho resposta, vou procurar. Né? Vou procurar me informar. Procuro me informar e depois respondo. Esse é o secretário que se recusou a falar com o repórter. Por isso que eu digo que a mim ele não engana. Não é porque a educadora critica que ele não quer falar. Não é porque a educadora critica, que a educadora cobra. É porque a educadora vai no nervo do cara. E ele não sabe responder. Como é que ele vai responder? Por que a Secretaria Estadual de Educação não comprou o passe? Porque a secretaria dele não deu um documento que precisava ter entregue. Ele complica coisas muito, muito, muito simples. Nesse caso dos estudantes, é tão simples de resolver. Como é que resolve? Usa a verdade, fala a verdade, não tem problema nenhum. Nós, seres humanos, somos falíveis, nós erramos o tempo todo, o Ivan erra o tempo todo, eu erro o tempo todo. Tantos não são os meus erros todos os dias. Quem está nos ouvindo e vendo também erra. A prefeitura pode errar. Claro que pode errar. Não tem problema nenhum na prefeitura errar. Erra, admite o erro, volta atrás, conserta o erro. É que eles são tão mal orientados na questão comunicação que ao invés de facilitar o trabalho da imprensa, eles dificultam o trabalho da imprensa. E que ao invés de melhorar a relação deles com a imprensa, eles pioram a relação deles com a imprensa porque eles não jogam limpo. Eles agem dessa maneira, né? Como crianças mimadas, fazem bico, esquecem que são funcionários públicos, que devem respeito ao cidadão. É tão simples resolver. Olha, houve um pequeno equívoco aqui, que não foi proposital, eu acredito que não foi. Não acho que nenhuma pessoa erre de propósito. Identificamos o erro, vamos corrigir. Erramos, não queríamos errar. Nós queremos acertar sempre, mas erramos. Fizemos o erro, estamos corrigindo o erro. Simples assim. Simples assim. Mas não é assim que eles se comportam, lamentavelmente, né? É chamando para o confronto. O que o prefeito tinha que fazer com o Roberto Dias? Roberto, vem cá, vamos conversar. Eu tinha falado sobre um prazo, esse prazo eu não consigo atender. Porque eu prometi 1.300 lotes, né? E o Bruno fez uma exposição brilhante ontem, mostrando que, olha, o Silvio Félix entregou, grosso modo, 500 em 8 anos de governo. O Paulo Radiche não entregou, né? Foi no governo dele, mas depois foram entregues 900 unidades do Rubi, né? O Pedrinho Kio entregou, grosso modo, 300 lotes, ou 300 unidades, ou 300 casas. Naturalmente que o Mário Botion não vai conseguir entregar 1.300. Pelo menos não no tempo que ele prometeu. Chama o Roberto, conversa com o Roberto, expõe para o Roberto. O que ele foi fazer? Não, aqui quem manda sou eu. Foi na Câmara, cansei de ouvir o seu Mário Botion dizer nos meus programas: eu sou vereador, o Silvio Félix vem à Câmara e tenta nos tratorar. Aliás, esse termo tratorar eu aprendi com o Mário Botion. E o que ele fez na Câmara segunda-feira? Tratorou a Câmara Municipal. Lamentavelmente, só 5 vereadores reagiram. Olha, quem protestar a partir de agora está fora do cadastro. Foi o que fez o senhor Mário Botion. Foi isso que ele fez. Foi assim que ele agiu. Não era para agir dessa maneira. Depois não adianta ficar bravo com a imprensa. A imprensa cobre o fato. Apresenta o fato. Dá opinião também. Ninguém é obrigado a concordar com a nossa opinião. Nós erramos e acertamos com a nossa opinião. Mas nós não temos erros de postura. Fazer isso é errar, é apresentar um erro de postura. Lamentável. Até amanhã. Até amanhã, Ivan. Espero melhor, que eu volte amanhã melhor do que hoje para essa nossa troca de horário. Boa tarde, Educadora.
É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, informar e buscar alegria. Essa onda é minha.